Eu sou Roberto Luiz Montemor, né? Sou arquiteto, urbanista e pós-graduado em planejamento urbano e regional. Eu fui fazer arquitetura em 66 e com uma expectativa naquele momento já de uma certa inserção crítica, né? E fiquei um pouco frustrado com o curso de arquitetura, que era uma ênfase muito grande no projeto, no esteticismo, etc. E naquela época, a Universidade de Minas Gerais, você fazia 5 anos de arquitetura e, se quisesse, fazia mais 2 anos de urbanismo. E você podia fazer o 5º ano da arquitetura junto com o 1º ano do urbanismo, um de manhã, outro de noite. Então eu comecei a trabalhar com escritório de arquitetura muito cedo, no 3º ano mais ou menos, e com um grupo, e quando cheguei no 5º ano resolvi fazer urbanismo. E para mim foi uma descoberta, né? Eu fiquei muito... Porque o curso de arquitetura praticamente não tinha nada de urbanismo. Tinha história da cidade, que era uma coisa que me interessava, eu gostava e tal. E com isso abriram pela primeira vez um concurso de monitoria na UFMG, e eu resolvi fazer, porque o escritório é uma vida muito isolada, né? Você fica muito fechadinho ali naquele grupinho e tal, etc. E a gente era muito crítico, né, do que estava acontecendo no país com relação à demanda em geral do arquiteto, né, que era uma demanda muito voltada para, enfim, uma arquitetura que buscava suas bases no rural, na oligarquia rural, com toda essa coisa e uma certa resistência ao moderno. A gente era muito crítico do moderno também, então estavam buscando outras coisas. E teve uma Bienal de São Paulo, que nós participamos no ano que eu estava formando, se não me engano, e nos espalhamos pelo país. Eu vim para cá, entrevistei o Artigas, entrevistei o Sérgio Ferro, o Ari da Rocha, etc. Isso deu uma perspectiva crítica nova, mais interessante. E quando eu fui fazer urbanismo e na monitoria, eu tinha um professor sociólogo que dava uma disciplina chamada Organização Social das Cidades. E eu me interessei muito, e como eu tinha morado nos Estados Unidos um ano, nesses intercâmbios, ele descobriu que eu falava inglês e me carregou para a Fundação João Pinheiro, que tinha sido criada mais ou menos naquela época, um pouquinho antes, para dar um apoio, traduzir um livro sobre trânsito de um cara que estava famoso na época, Colin Buchanan, Traffic in Towns. Eu ficava lá. E nesse processo, um dia, por acaso, chegou um grupo de estrangeiros que eu encontrei com eles no elevador, e quando o pessoal foi embora, ele me disse: você não quer ir para o Rio fazer mestrado? A fundação te manda, com a condição de você voltar a trabalhar com a gente, etc. Eu estava muito variado na época, e mexendo com música, e numa perspectiva de vir para São Paulo, mexer com música, não sei o quê. Acabei indo para o Rio fazer um mestrado em 72, e foi o primeiro mestrado que teve no Brasil de planejamento urbano, e hoje é o IPUR. Na época chamava PUL, Planejamento Urbano e Local, e eles localizaram na COP, que é a Pós-Graduação em Engenharia do Rio. E foi uma experiência muito curiosa, muito interessante. Era um modelo bem americano, com uma influência forte da CEPAL, e eles selecionaram por perfis de formação, porque era um curso interdisciplinar e tal. Então você tinha, de uma certa maneira, que
seria meio major e minor, né? Uma concentração e uma segunda concentração. E nesse processo eu me interessei muito. A primeira concentração era simples, que era a organização espacial, né? A organização do espaço. A segunda acabou sendo economia, sem querer, porque tinha um professor muito interessante, Bernardo Inzenga, em espanhol, que dava planejamento, mas com uma perspectiva de economia ampla. Tinha um outro professor que tinha voltado recentemente dos Estados Unidos, Hamilton Tolosa, que deu um curso de economia urbana e teoria do uso do solo. E eu gostei muito. Quando terminou, ele disse: se você arranjar um grupinho de pessoas, eu dou o segundo. Acabou que ele deu o segundo, deu o terceiro. E eu fiz uma concentração em economia sem querer, querendo, né? E aí voltei para Belo Horizonte com uma tese montada sobre planejamento metropolitano, que era um tema central do curso, em Belo Horizonte, como que o transporte por ônibus estruturava a cidade, como é que você podia usar o transporte por ônibus para a expansão urbana, etc. Mas quando eu voltei para Belo Horizonte, tinha havido um conflito interno e o plano metropolitano de Belo Horizonte saiu de dentro da Fundação João Pinheiro, virou uma outra instituição chamada Plambel, que durou até 86. E aí o pessoal da Fundação não me deixou ir para o Plambel. E muito pelo contrário, eu fui assim para um feriado em casa, e aí esse ex-professor meu me disse: eu preciso de você, acabou os créditos, corta a sua bolsa, depois você faz sua tese. Na época chamava tese mesmo, né? E eu preciso que você vá para Rondônia em 2 semanas. Então foi um choque, assim, foi interessante. Eu morava aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, no meio do Sul e tal, etc. Fui para Rondônia, fiquei 4 meses numa cidadezinha que hoje é uma cidade média, que é Ji-Paraná, mas na época tinha... Eles achavam que tinha 6 mil habitantes, eu descobri que tinha 14 mil, né? E não existia videotape, enfim, era uma coisa toda, né, muito precária, assim, as condições, mas foi muito interessante. Eu contratei uma moçada grande para fazer pesquisa, né, que eram os garotos que estavam de férias e estudavam em Porto Velho, ensino médio, e com isso descobri uma série de coisas que foram fundamentais na minha vida, no sentido de que a Sudeco, que era a Superintendência do Centro-Oeste, que era uma das contratantes, achava que estava levando camponeses para lá, né? Que o INCRA estava levando camponeses. Eu descobri que, na verdade, era um pessoal que tinha uma experiência urbana grande, todo mundo pretendia ter um lote, 90 e tantos % eram atraídos pela posse da terra, mas praticamente 90% não queria sair das cidades. Então isso deu origem a toda uma discussão dessa coisa que depois eu fui chamar de urbanização extensiva, que eu entendi que o processo da fronteira era em cima de base urbana e tal, etc. A base urbana era fundamental para a vida das pessoas, e, inclusive para gerar recursos para investir no lote, né? E aí fiquei trabalhando na Fundação João Pinheiro. Nessa época houve uma crise dentro do sistema de planejamento do Estado, e a Fundação João Pinheiro começou a vender serviços para o governo federal. Esse caso de Rondônia já era parte disso. Então a gente começou a trabalhar em Macapá, Boa Vista e coisas no estilo, mas logo em seguida mudou o governo e foram uma nova fase, né, do planejamento urbano, que deixava de ser planejamento local no sistema Serfal, que foi o que orientou um pouco esse período, para política urbana, né? E como eu já tinha mestrado, era raro naquela época, apesar de ser garoto novo, e tinha essa formação na área de economia, eu acabei coordenando a política urbana do Estado de Minas, em 74, por aí, assim, 74, 75, começo do governo do Aureliano Chaves. E isso foi uma experiência incrível, porque eu coordenei uma equipe grande, um pessoal muito mais velho, muito experiente e tal, etc., montando um sistema, definindo o que seria o sistema urbano principal de Minas, né?
Então, os polos regionais, os núcleos afetados por grandes projetos, cidades médias, etc. Foi um trabalho... E, ao mesmo tempo, políticas de serviços. A gente descobriu na época, por exemplo, que todas as políticas de serviço eram regressivas, né? Os pobres pagavam 8, 10 vezes mais água do que consumiam. As pessoas pagavam uma espécie de taxa de industrialização na energia, né? Na luz, que era ou seja, consumia muito menos do que pagavam e tal, etc. Então foi muito amplo, foi uma experiência muito interessante. E nessa época estava se formando a CNPU. Então o pessoal veio procurar a gente, Franciscone, Maradélia, a fundação, porque a gente estava meio à frente nesse processo e com isso acabaram me contratando para fazer a política urbana de Rondônia, em 77, por aí, assim, 76, 77. E aí eu montei uma equipe com o pessoal de Brasília e tal, o pessoal de Rondônia também, e fizemos a política urbana de Rondônia, que foi também uma experiência muito interessante. Tivemos que criar metodologia, não tinha dados, né? Então era tudo trabalho de campo, tudo levantamento, uma metodologia muito simplificada, mas de uma certa forma inovadora. Alguns consultores internacionais ficaram meio entusiasmados, porque como trabalhar numa situação dessas, né, completamente sem informação sistematizada. E foi uma experiência muito interessante, mas ao mesmo tempo aquela fase, com toda a repressão, né, final da década de 70, você não tinha contato com a população, não tinha possibilidades, né? Qualquer coisa era complicada e gerava reações políticas, etc. Eu comecei a coordenar uma área grande na Fundação João Pinheiro, ligada à política urbana, e, na verdade, a gente ficava buscando os parceiros intra-burocracia. Você ficava tentando identificar dentro da burocracia quem eram as pessoas que você podia confiar, que você podia influenciar de alguma forma, né? E aí eu tinha começado uma tese sobre a questão metropolitana, parei, mas depois eu tive que voltar, né? Eu tinha escrito um capítulo sobre história do planejamento no Brasil, etc., que eu retomei nesse período. Quando chegou em 78, eu brinco que eu entrei como jovem promissor, né, nesse sistema de planejamento e em poucos anos eu virei meio enfant terrible, porque, na verdade, o processo político foi se modificando, né, em 79, com a abertura e toda a mobilização política. Houve também uma mudança no governo de Minas. Entrou o Francelino Pereira como governador e hoje o que seria o PSDB entrou no poder com uma postura muito tecnocrática, muito elitista, e a gente estava buscando um processo o mais participativo possível, né? Eu coordenava essa área de política urbana, me lembro que num dos planos de Pirapora a gente organizou um encontro das lideranças locais, virou um caos, deputados de Brasília, coisa subversiva, não sei, ou seja, foi ficando inviável trabalhar no Estado. Eu cada vez me chocava mais, e por outro lado eu tinha um posto de coordenação que dificultava muitas coisas. E aí nessas alturas, eu era professor na arquitetura, 20 horas, dava teoria da arquitetura e do urbanismo e dava uma disciplina que chamava Fundamentos Socioeconômicos da Arquitetura e do Urbanismo. E com isso estava já envolvido na academia, já tinha um certo pé ali, né, meio interessado nisso. Mas esse grupo que eu tinha conhecido estava no CEDEPLAR. O CEDEPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, está fazendo 50 anos esse ano, foi criado dentro da grande mobilização do Estado de Minas para planejamento. Uma historinha rapidinha que é a seguinte: em 66,
dois governadores do MDB foram eleitos, o Negrão de Lima, na Guanabara, e o Israel Pinheiro, em Minas. E foi também a época da reforma tributária, que colocou todos os recursos na mão do governo federal, então eles ficaram completamente isolados, esvaziados, sem possibilidade. Então, o Estado de Minas, que tinha uma articulação forte com a CEPAL, com o ILPES, etc., montou um sistema de planejamento, preparou o Estado para uma mudança. Tinha tido um diagnóstico da economia mineira que foi surpreendente, né? Descobriram que Minas exportava mais gente que o Nordeste inteiro junto, né? Que tinha um perfil industrial completamente velho, centrado em bens intermediários, subsidiário do Parque Industrial Paulista. Então, com isso, eles montaram a Fundação João Pinheiro, a Companhia de Distritos Industriais, o Instituto Mineiro de Desenvolvimento Industrial, o Instituto de Geografia Aplicada e mais outras coisas, e a universidade criou, então, um Centro de Desenvolvimento Regional dentro desse bojo, porque foi conduzido, inclusive, e foi um sucesso, né? Em pouco tempo, eles conseguiram um avanço significativo, e no início da década de 70, e a Fiat foi meio assim a cereja do bolo, né? Mudaram o perfil industrial de Minas, etc. Então, existia essa tradição de uma relação do sistema de planejamento do Estado com o CEDEPLAR. Como eu tinha coordenado a política urbana, eles acabaram me convidando para ir para o CEDEPLAR. E era um mestrado em planejamento urbano e regional, desenvolvimento, e eu tinha que ser mestre para poder... Então eu tive que acabar a tese em pouquíssimo tempo, né? E com isso, a maneira mais fácil de eu fazer isso era aproveitar esse capítulo que eu já tinha, atualizar e tal, etc., e pegar essas duas experiências de Rondônia, escrever sobre elas. Eu tirei um mês, voltei a Rondônia, fiquei um mês fazendo atualização, trabalho de campo, etc. Então era uma experiência de planejamento local, que era o caso de Ji-Paraná, e uma experiência de política urbana, que era o caso de Rondônia também. E acabei que eu fiz assim a minha tese de mestrado e fui para o CEDEPLAR. No ano seguinte, ou no mesmo ano, não me lembro, abriram um concurso, eu fiz concurso na arquitetura e na economia, fiquei 20 horas em cada um. Na época, o salário era muito baixo. Eu, quando saí do Estado, a tecnocracia ganhava um dinheirão imenso, né? A gente, na Fundação João Pinheiro, tinha um salário muito bom, diárias altíssimas, etc. A universidade tinha um salário muito baixo. Então, o diretor do CEDEPLAR, na época, o Campolina, me disse, olha, eu só posso te pagar o meu salário, que é o mais alto aqui, tal, etc. Mas ainda assim eu perdi um terço quando eu me mudei para a universidade. Então, o CEDEPLAR funcionava como uma espécie de uma cooperativa, e os projetos que geravam um pool de recursos que era distribuído segundo uma pontuação que a gente mesmo votava e tal, etc. E como eu tinha 20 horas na economia e 20 horas na arquitetura, eu não podia ser dedicação exclusiva, que exige 40 horas, é o meu, exige 40 horas num departamento só. E com isso o CEDEPLAR cobria a minha dedicação e ficava forçando para eu sair da arquitetura. E aí, depois de uns 3 ou 4 anos, eu acabei saindo, mas o curso de urbanismo continuava na arquitetura, e aí eu comecei a dar economia urbana e regional pela economia no curso de urbanismo. Então, na verdade, eu nunca tirei o pé da arquitetura até hoje. Mas fiquei professor da economia e tal, etc. Então, foi um processo... Então, foi curioso, quer dizer, eu cheguei na economia por um processo espontâneo, sem ter, vou estudar economia. Não, fui me interessando. Tal. O que aconteceu também interessante foi o seguinte, que o curso do IPUR, né, era muito centrado teoria dos sistemas e toda essa tradição, né, americana, a questão do planejamento espacial territorial, com uma ênfase da arquitetura, um ateliê, né, Luiz Carlos Costa, Cândido Malta Campos, Carlos Nelson, Ferreira dos Santos foram os professores. Foi uma turma muito aguerrida, deu muito problema, porque nós éramos pouquíssimos recém-formados. A grande maioria eram pessoas com uma experiência muito grande, que era o primeiro curso de mestrado, então foram buscar um mestrado. Então eram pessoas que tinham anos e anos de práticas,
E isso gerou muito conflito. E, ao mesmo tempo, eles selecionaram 49, se não me engano, para chegar a 25. Então, a cada bimestre cortava. E como o trabalho era um trabalho, muitas vezes, de ateliê, muitas vezes de equipe, você estava com uma equipe ali de 5, 6 pessoas, você sabia que no final do bimestre 1 ou 2 iam ser cortados. Então, tinha uma coisa de cooperação e competição que era muito complexa, né? E, ao mesmo tempo, a gente levava vantagem, a gente que era recém-formado, porque estava acostumado a estudar, né? E era um modelo americano de leitura pesadíssima e de trabalhos pesados, etc. Muita carga de leitura em inglês, muita matemática, estatística e tal, etc. Então, tinha gente que não tinha. Eu também levava uma vantagem por aí, porque o curso de arquitetura de Belo Horizonte veio da... Eu não sou exatamente arquiteto, eu sou engenheiro arquiteto. Belo Horizonte formava engenheiro arquiteto. Então a gente tinha 2, 3 cálculos, resistência dos materiais, e física aplicada e um monte de... Então tinha uma formação de matemática e de engenharia civil, na verdade, muito forte, né? E aí eu voltei, saí da fundação, fui para o CEDEPLAR e fiquei um tempo dando aula na pós-graduação. Foi muito interessante, tive que me reciclar, né? Por outro lado, quando eu estava na fundação, comecei a me desencantar com planejamento. Eu resolvi fazer filosofia. O IPUR tinha entrado numa crise e parecia que eu tinha perdido o mestrado, então aproveitei a deixa e fui fazer filosofia. E nesse contexto eu fiz algumas disciplinas, mestrado, né? Mas tinha que fazer umas disciplinas da graduação. Então eu fiz ontologia, história da filosofia moderna, contemporânea e filosofia das ciências sociais, ou seja, eu tomei contato com toda a vertente neomarxista. Tinha um filósofo, Zé de Anchieta Correia, que trabalhava no Plambel, então tinha uma articulação muito fácil, né? Era um fenomenologista, mas com isso foi um grupo muito forte. Eu passei uns 2, 3 anos, acabei não fazendo mestrado, mas fiz umas 6 ou 7 disciplinas. Isso abriu uma outra perspectiva, que foi a crítica da minha formação, né? A partir de uma perspectiva neomarxista. Então, foi quando eu li Castells, Login, esse pessoal todo, né? E retomei o Lefebvre, que eu conhecia da graduação, mas só direito à cidade e tal, etc. Então, quando eu entrei no CEDEPLAR, o CEDEPLAR tinha 3 áreas de concentração. Tinha uma área histórica, tradicional, que era a economia regional e urbana, que era muito dentro da minha formação, da ciência regional, teoria dos sistemas, etc., que era vista meio como uma vertente de direita, porque era de base neoclássica e keynesiana, né? Tinha o pessoal que tinha vindo de Campinas, que eram os marxistas da teoria econômica, completamente oposto, e brigavam entre si, e tinha no meio um grupo de demografia econômica, que era mais técnico e tal, etc. Eu entrei meio fazendo uma ligação, porque eu entrei já com essa perspectiva crítica neomarxista, e isso, como eu tinha a formação da ciência regional, mas estava fazendo uma crítica marxista, isso aproximou essas duas vertentes. Então, figuras como Campolina, Maurício Lemos, Borges Lemos, etc., que eram campineiros, né, começaram a interagir e acabaram se bandeando para a área de regional. E quando acabamos acabando com as áreas, e ficou um mestrado único, com essa formação híbrida, né? E foi nessa época que alguns professores estrangeiros estiveram no CEDEPLAR, Anne Marcuson, Michael Storper, Susana Hecht, e começaram um pouco a me seduzir para ir para Califórnia, fazer doutorado, tal, etc. Eu, na época, não queria fazer. Se fosse fazer o doutorado, queria fazer no México, na Índia, não sei o quê. Mas acabei indo, né? Tinha facilidade, que eu tinha morado lá, dominava inglês e tal. E aí acabei indo parar em Los Angeles para fazer planejamento, né? Só que
tinha um professor muito interessante, mas John Friedman, que era o papa do planejamento e tal, etc. E o curso de doutorado em Los Angeles, você tinha um ano de teoria do planejamento e mais métodos, etc. E isso dava uma série de conflitos internos, e era dominado pelo John e depois a mulher deles, Leone Sandercock. Mas nesse processo, eu acabei me envolvendo com geógrafos. Via Michael Storper, conheci o Ed Soja, que acabou sendo meu orientador, e Margaret Fitzsimmons, e comecei a... E eu tinha uma relação curiosa com John Friedman, porque a gente se respeitava muito, mas ao mesmo tempo tinha posturas muito opostas. Ou seja, para resumir, eu acabei entrando pelo lado da economia política da urbanização via geografia. Então, se você pega, eu fiz arquitetura, urbanismo, mestrado em planejamento urbano, doutorado em planejamento urbano, seria uma trajetória típica de um arquiteto que se interessa pela cidade, pelo espaço, etc. Só que, na graduação, meu orientador é economista, a banca de economista. No mestrado, o orientador é o Cossenza, do Rio de Janeiro, e uma banca de economistas. E no doutorado, um geógrafo com uma banca de geógrafo. Então, fiquei com uma formação bem híbrida, né? bem variada, assim, de uma certa maneira. Mas sempre mantendo o pé na arquitetura, porque eu dava aula no curso de urbanismo até ir para o doutorado, e quando voltei, pouco tempo depois, a arquitetura criou o mestrado, e eu acabei sendo coordenador do mestrado. Me convidaram, foi uma atividade meio voluntária, porque o pessoal da economia não queria, então não contava. Demorou uns 3 ou 4 anos para eles aceitarem e tal, etc. Mas eu tinha uma certa autonomia, eu fazia assim mesmo. E com isso me envolvi com o mestrado e a pós-graduação da arquitetura, hoje com doutorado, e oriento lá até hoje, dou aula e tal, etc. Então dou aula nos dois mestrados, da economia e da arquitetura, e agora num outro em Montes Claros, sobre ambiente, território e tal, etc. Porque no doutorado, essa coisa do major e minor também, né? Então, eu acabei fazendo um major em desenvolvimento urbano e regional, que era a minha área mesmo, mas fiz um minor em meio ambiente. E com isso também entrei pela questão ambiental, né? E tinha retomado dentro do CEDEPLAR a questão da Amazônia, né? Então, na década de 80, comecinho dos anos 80, nós montamos um grande projeto da Amazônia com o pessoal da demografia, que era para entender um pouco a dinâmica do capitalismo brasileiro em direção à fronteira, que para mim era uma sopa no mel, né? Porque eu tinha trabalhado tantos anos na Amazônia, então foi um pouco por aí. Isso segue até hoje, né? Essa pesquisa na Amazônia. Então. Bem, essa relação com o planejamento, que é uma relação, para gente da academia, meio de amor e ódio, né? Outro dia mesmo, numa das mesas aqui, surgiu esse debate com a Ana Fani, né? O pessoal puro da academia criticando muito o planejamento, mas a gente que tem uma tradição híbrida, na verdade, vem acompanhando essa transformação do próprio sentido do planejamento, né? O que aconteceu com o planejamento. Então, isso marca, eu diria, toda a minha história, porque eu fui para a Fundação João Pinheiro, a sensação que eu tinha quando eu voltei do mestrado é que eu entendia tudo da cidade, porque a economia urbana e regional me dava essa, né? Se a leitura do arquiteto é uma leitura muito intuitiva, né? Muito assistemática, de uma certa forma, a perspectiva, particularmente da teoria dos sistemas, etc., te dá uma leitura muito amarrada, né? Tudo, você justifica tudo pela economia, entende quais são as forças, o que aglomera, o que desaglomera, o que localiza, o que não localiza. Eu dava aula disso também. Então, essa ideia era muito forte. Quando eu fui trabalhar na Fundação,
eu fui percebendo que o buraco era mais embaixo, quer dizer, não era aí, né? Quer dizer, então, na verdade, você tinha toda uma dimensão política, toda uma dimensão social e cultural, que não era coberta por essa parte. Foi quando eu fui buscar a filosofia, fazendo a crítica da economia tradicional. A vertente neomarxista trouxe uma perspectiva interessante, crítica, né? Eu me lembro quando saiu o livro do David Harvey, em 75 no Brasil, 73 eu acho que ele lançou, mas chegou. Eu tive contato com ele na fundação, foi assim, uma coisa, né? Justiça Social à Cidade, porque ele tem uma parte que ele fala das formulações liberais e uma parte que ele chama de formulações socialistas. Então, ele fazia a crítica que eu estava tentando fazer, de uma certa forma. E no começo, né, quer dizer, essa relação, como a fundação tinha uma relação muito próxima com a academia, porque grande parte do pessoal passou a ser formado no CEDEPLAR, então eram economistas, você não tinha arquitetos com mestrado, eram poucos, mas economistas tinham por causa do CEDEPLAR. E eles vinham trabalhar comigo, né? Então foi uma relação, essa relação Estado, academia, em Minas Gerais sempre foi muito forte, e no país também, mas quando a gente começou a trabalhar, vender serviços para o governo federal, e aí começou essa relação com o sistema federal, né? Então, quando eu trabalhei em Rondônia, por exemplo, a primeira rodada era contratada pela SUDECO, que era a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, né? Foi um modelo que os militares, né, pegaram a SUDENE e criaram SUDECO, Sudam, Sudesul e tal. E era um pessoal também, uma parte grande de mineiros na SUDECO, né? E um pessoal de São Paulo. Depois a CNPU, a Comissão Nacional de Política Urbana, que me contratou também. Então era uma relação curiosa, né? Porque a gente era muito crítico do governo, era crítico da base institucional e, ao mesmo tempo, trabalhando junto. E os técnicos do governo ficavam oscilando dentro disso, né? Porque também vinham de uma formação acadêmica que estava se tornando cada vez mais crítica. E como alguns de nós já tínhamos um certo avanço nessa crítica, a gente, não sei se eu posso falar isso, mas acho que a gente tinha uma ascendência relativa, porque eles ficavam meio surpreendidos, né, com a visão crítica que a gente apresentava e tal, etc. Então isso foi uma experiência muito interessante, porque, na verdade, nós pegamos de um lado, eu diria, na Fundação João Pinheiro, o modelo Serfal, né, que era um modelo muito classificatório, muito amarradinho, muito tecnocrata. A gente brincava que era interdisciplinar, integração por grampeador, né? Grampeava tudo junto, então ficava integrado, e a gente estava criticando isso, né? E já era um pouco, hoje que eu vejo, depois que eu fui ver com mais clareza, já era um pouco da influência lefebriana, da crítica das ciências parcelares, da busca da totalidade, né? Na verdade, a filosofia também abriu muito da filosofia contemporânea, né? A tentativa da totalidade. Então, essa leitura, né, que vinha da academia influenciava o sistema, e a gente começou a procurar formas participativas, né, advocacy planning, como tirar um pouco do tecnocratismo, né, que era muito marcado, né, era muito forte, muito exacerbado. Eu me lembro, por exemplo, eu coordenei um plano metropolitano que era heterodoxo, de uma metrópole que não existia, que era o Vale do Aço. Eu até escrevi um texto na época que levei todas as pauladas do mundo, que chamava Uma Área Metropolitana Sem Metrópole, em 75. Porque era uma aglomeração, e aí a gente chamou de aglomeração urbana do Vale do Aço, para não chamar de metrópole. E era uma equipe imensa, né? E aqueles planos imensos, compreensivos. Então, a tentativa era assim, por exemplo, nós montamos, Geraldo Costa trabalhou comigo nisso, foi o subcoordenador, depois eu saí e ele continuou. A gente colocava espiões, né, nas equipes, assim, você coordenava habitação,
ela coordenava economia, ela coordenava saneamento. Então, você escolhia uma pessoa da sua equipe para ficar de espião na equipe dela. Enfim, nessa tentativa, né, de construir uma coisa menos parcelar e, ao mesmo tempo, como você não tinha estrutura política, né, organização política, então a gente tentava envolver o pessoal da Coab na sua equipe, o pessoal da Copasa na equipe de saneamento, o pessoal trazer, escolher, identificar nos órgãos quem eram os atores afinados que poderiam eventualmente pegar aquela política e levar para dentro do órgão e tal, etc. Evidentemente não teve o sucesso que a gente gostaria, mas já mostrava essa tentativa de mudança do planejamento, né? Já existia também uma certa Fundação João Pinheiro, assim como IPEA, outros órgãos desse tipo, né, já tinham um certo sentido um pouco acadêmico, né? Então, um certo incentivo para escrever coisas para a revista da Fundação e participar eventualmente de congressos, encontros, tinha uma certa... O IPEA, agora eu descobri que eles têm a cada 4 anos, um técnico do IPEA pode fazer um pós-doc, tirar um sabático, quer dizer, quase que um sistema da academia, né? Mas, evidentemente, com todo o peso da estrutura política burocrática que você só percebe quão repressor e quão castrador é quando você sai e vai para a academia, onde você pode fazer o que você quiser, de uma certa forma, né? Que é um luxo, né? Um privilégio da academia. Então, eu, depois que saí do Estado, já fui convidado várias vezes para ocupar órgãos públicos, nunca mais, entendeu? Nunca mais, não tenho o menor interesse, porque essa autonomia de pensamento, de crítica e essa vida intelectual, ativa, etc., por mais que você esteja num órgão interessante, como pode ser o IPEA, como pode ser uma fundação estadual dessas, você está sempre restringido, né, por uma série de amarrações burocráticas, políticas, que a universidade te deixa de fora. Agora, pela natureza do CEDEPLAR, pela natureza das pessoas, inclusive, né, dos parceiros, depois alguns saíram do Estado e são meus parceiros até hoje, como Geraldo Costa, Heloísa Costa, Jupira, Mendonça, então um na geografia, outro na arquitetura, outro no... isso as pessoas conhecem, então fizemos vários estudos para o Estado, né, e para o governo federal. Então, vários planos de vários tipos, planos municipais, planos regionais, né, planos de consórcios, de regiões específicas, etc. E sempre tentando manter uma postura universitária, vou chamar assim. Não é nem acadêmica e nem não é apenas crítica, é universitária, ou seja, assumindo que aquilo ali tem uma função educacional, né? Então essa é uma questão sempre, envolver ao máximo os alunos no processo, incentivar trabalhos de monografia, dissertação e tese críticos dessas experiências, o que facilita muito também para os alunos, né, porque participa de uma experiência. A minha tese foi isso, né, a minha dissertação de mestrado foi isso, né? Ou seja, pegar 2 experiências que eu tinha vivido e fazer a crítica delas, né, de uma certa forma. Então essa história vem se estendendo por aí, mal ou bem. Nós fizemos também, nesse período que eu estava falando da volta para a Amazônia, via CEDEPLAR, parcerias com órgãos, mas aí com pesquisa. A nossa ideia era montar um projeto que era a dinâmica do capitalismo brasileiro na fronteira. Então era pegar Belém, Brasília, BR-364, seguir a partir de São Paulo, Triângulo Mineiro e ver as coisas. Montamos um projeto grande, juntando demografia, economia e tal, etc. Quando esse negócio saiu, demorou uns 2 anos, mais ou menos, até um pouco mais, a inflação estava altíssima
e eles não corrigiram o dinheiro, então o dinheiro que a gente pediu não dava para fazer isso de jeito nenhum. Como a gente precisava de um tema que juntasse economia e demografia, nós escolhemos a saúde, porque a indústria da saúde, o papel da saúde, e tal, etc., para seguir por aí. A ideia era trabalhar com 4 ou 5 doenças e tal, etc. Quando o dinheiro acabou, nós chegamos à conclusão de que não dava. Então, fomos escolher qual era a doença que podia ser mais articuladora e tal, etc. E era óbvio, na época, que era a malária, porque a malária trazia toda uma problemática econômica, trazia toda uma problemática social e institucional, né? E, ao mesmo tempo, ambiental, que era uma coisa que estava começando naquele momento. É uma doença ambiental, né? Então, trabalhamos toda a década de 80, toda a década de 90, um grupo grande do CDPLAR fazendo pesquisa no sul do Pará, na região ali de Carajás até São Félix do Xingu, e em Rondônia. E estavam abrindo um projeto de colonização em Rondônia, que articulava Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru e tal, etc. E nós acompanhamos esse negócio. Isso foi uma experiência muito importante para a economia, para o CDPLAR, porque essa garotada que hoje está com 50 anos se formou toda nisso. Toda não, mas uma parte substantiva. Iam para lá todo ano. Economista não vai para o campo, né? Economista trabalha com base de dados. Mas eles iam para lá fazer entrevista no meio do mato, condições precaríssimas, né? No meio da malária, inclusive, por sorte, ninguém pegou malária esse tempo todo. A gente tinha uma série de regras para tentar segurar e tal, etc. Isso deu uma... E aí foi um outro tipo de relação institucional, né? Por exemplo, a SUCAM, a Fiocruz, né? O próprio governo do território de Rondônia, no caso, depois do governo, nessa época já do estado de Rondônia, e do Pará também, a Andrade Gutierrez, que era uma empresa que tinha construído uma cidade naquela região. Então foi uma coisa de muito envolvimento e de parceria, uma parceria bem diferenciada, né? Porque não eram contratos e eram, na verdade, projetos de pesquisa que a gente ficava buscando os interesses. O que interessava para a SUCAM e como é que a gente trabalhou com eles. Foi uma experiência muito interessante, onde a gente conseguiu, inclusive, influenciar algumas dessas entidades, né? A Fiocruz, por exemplo, a entomologia não tinha importância nenhuma praticamente, porque você tinha uma política de erradicação da malária que era através da erradicação do mosquito. Por que você vai estudar mosquito? Você vai matar eles todos, vai acabar com eles? Não tem que estudar, entendeu? Só que depois eles descobriram, e a gente não, a gente estava trabalhando com processo de controle e transmissão, que tinha toda uma implicação ambiental, etc. Então a entomologia era importante para a gente, né? Identificar criadouros, como é que acontecia isso. Então isso fortaleceu dentro da Fiocruz uma área de entomologia, trabalhando com a gente. Depois, quando eu voltei do doutorado na década de 90, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana, né, mudaram a orientação de erradicação para controle. Então a gente que era marginal, que era um bando de cientistas sociais se metendo no meio dos médicos, dos cientistas duros, ganhamos uma certa proeminência, porque nós éramos os únicos que trabalhavam com transmissão e controle, né? Porque, enfim, eles acabaram com a malária, mas destruindo a Mata Atlântica, né? Então teria que destruir a Amazônia para acabar com a malária no sentido que eles queriam de erradicação e tal, etc. E hoje, essa relação aí, academia, instituições, em vários níveis, você vai criando tentáculos, né? Então, nesse processo metropolitano, por exemplo, é muito interessante, porque a região metropolitana de Belo Horizonte são 34 municípios, você tem vários ex-alunos, a nossa equipe tem vários ex-alunos que são secretários de planejamento, que estão fazendo plano diretor, que estão fazendo, né, e que são parceiros, por definição, né, porque foram formados nesse processo. Então, isso é uma questão que eu acho muito interessante, né, muito positiva, né, e acho que nós estamos num momento, a meu ver, de grande redefinição de planejamento. Se a gente tivesse outra palavra,
era melhor, né, porque a palavra é muito desgastada. Mas, enfim, essa relação academia, instituições, né, particularmente de planejamento, né, eu acho que ela vem se modificando com muita rapidez. E no caso, em Belo Horizonte, na UFMG particularmente, com ramificações para a PUC, etc., a gente tem uma relação forte entre a economia, a geografia e a arquitetura, que em parte é pessoal, em parte que também vai por esse processo. Quer dizer, tem vários professores da arquitetura hoje que foram meus alunos, foram meus orientandos, ou aluno de graduação, alguns já orientandos de mestrado ou de doutorado, e vários deles, por eu estar na economia, fizeram disciplinas na economia. Então, hoje existe uma demanda crescente. Os meus alunos da economia muitas vezes vão para a arquitetura, dar aulas assim informais para os alunos, porque existe aí uma demanda crescente para essa compreensão mais totalizante, né? E a questão da economia, particularmente no que diz respeito à questão renda da terra, né? A questão de localização e tal. Por outro lado, a geografia da aula na arquitetura, de planejamento regional e etc. E eu tenho vários ex-alunos que de graduação que foram fazer mestrado na geografia, alguns continuaram para o doutorado, outros voltaram para a economia, porque eu não sei se vocês sabem, mas a entrada no mestrado de economia é um vestibular nacional, né, da ANPEC, muito quantitativo. Então, os meninos na graduação começam a se interessar por esses temas novos da economia, vamos dizer, né, a questão ambiental, a questão urbana, regional, etc. E aí não estão dispostos a ficar estudando para fazer ANPEC, e aí vão fazer mestrado em outro lugar. Como o doutorado na economia é mais aberto, não passa pela ANPEC, é um projeto com entrevista e uma prova simplificada, agora acho que nem tem prova mais, então eles muitas vezes voltam para fazer. Então é comum você ter, por exemplo, aqui tem alguns, inclusive participando aqui, o cara fez, tem um que foi meu aluno de graduação em economia, fez mestrado aqui, que eu indiquei, queria vir para São Paulo, aí com Hermínia, esse pessoal da USP, e aí voltou, fez doutorado na geografia e agora está fazendo um concurso para ser professor na economia novamente. Então, você tem aí um embrincado que é muito positivo. A outra coisa é que muitos desses alunos vão para órgãos federais, estaduais e municipais, né? Então, nós temos espiões, olheiros, etc., no IPEA, em todo lugar, né? Todo lugar, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais. Agora, nesse processo metropolitano, isso foi fundamental, porque tanto tinha ex-alunos trabalhando dentro do Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano, quanto na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Agência Metropolitana e, ao mesmo tempo, secretários municipais ou grupos fazendo, via empresas de consultoria, planos diretores municipais, mas que são interlocutores naturais, né? Então, nesse sentido, é muito interessante, né? Porque, obviamente, que a universidade te dá uma flexibilidade maior de pensamento e tal, etc. E quando você entra numa estrutura política ou administrativa estatal, você tem algumas restrições, mas o processo de planejamento e de discussão é muito mais interessante, né? No caso do Plano Metropolitano, que é esse projeto que a gente está envolvido já há 9 anos, né? 8 anos, foi também um processo de discussão que envolveu... Belo Horizonte tem uma coisa informal que chama colegiado metropolitano, né? que alimenta os 2 representantes da sociedade civil que estão no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. E isso foi criado pela sociedade civil, uma figura importante, que é o Zé Abílio Belo Pereira,
que por sinal foi meu professor, eu fui estagiário dele, e que é um dos mentores disso. Então, esse colegiado, que é formado por 30 pessoas dos 5 segmentos clássicos, também é permeado de ex-alunos, permeado de professores que participam, dependendo de por onde que eles entram, ou processo de capacitação, que a gente trabalhou também com lideranças, etc. E tem um papel muito significativo e que foi quem deu o tom dessa história da universidade fazer o plano metropolitano. Né? Existiu uma resistência grande dentro do Estado, existia um interesse em contratar uma empresa internacional de Singapura, Jurong, e depois uma americana, que eu chamo de Marcos Rio MX, não sei o que, mas não é esse o nome, tem um outro nome lá. Mas acabaram contratando para processos parciais. O plano metropolitano mesmo ficou com a gente e foi uma longa negociação por causa da característica da universidade. Quer dizer, então a gente botou um monte de exigências, quer dizer, necessariamente é um processo, não nos interessa fazer um plano em si, ou é um processo ou não nos interessa. Esse plano tem que ter um caráter estratégico, tem que ter um caráter operacional, mas nós não abrimos mão da visão totalizante, então tem que ser uma abordagem totalizante. É necessariamente crítico, não é para operar, é para transformar socialmente, tal, etc. Tem que dar uma ênfase em todo o processo de participação, de formação da população, quer dizer, o objetivo final é transformar a população de objeto de planejamento em sujeito de planejamento, então vamos pensar mecanismos nesse sentido. Tem que ter esse caráter formador, né? Quer dizer, então a equipe do plano tinha 180 pessoas, né? Que eram 57 professores, 80 alunos de graduação e de pós-graduação, e mais alguns que não eram nenhuma coisa nem outra, que tinha que ser contratado como consultor, mas às vezes ex-alunos, etc. Até porque, quando você trabalha na universidade, é muito diferente de trabalhar no órgão público. Né? Nós agora estamos tendo um probleminha com isso, porque nós misturamos a nossa equipe com a equipe da Agência Metropolitana, mas a nossa equipe é de professores e alunos, tá certo? E a Agência Metropolitana é por conta disso. Então, se você está na Fundação João Pinheiro, eu marco uma reunião como coordenador, você não vem, eu te mando embora, tá certo? Ou te desloco para outra coisa. Na universidade, não. Você fala, eu tenho uma banca nesse horário, não posso. Eu tenho uma aula nesse horário, não posso. Então, é uma dinâmica completamente diferente de uma dinâmica de um órgão público. Né? Então, isso implica, é positivo, por um lado, porque tem um entusiasmo muito grande, as pessoas, né, estão ali envolvidas. Quem está ali porque, de alguma maneira, o seu trabalho pessoal tem a ver com aquilo, então está num processo de aprendizado, de formação, tal, etc. Mas, por outro lado, faz um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Faz a coisa meio nas horas vagas, entre aspas. Então, esse processo, ele vai acontecendo, né? A gente é bem metodologia learn by doing, né? Vai aprendendo fazendo, vai fazendo e aprendendo, vai num processo de revisão constante. Fizemos, então, o plano metropolitano entre 2009 e 2011, foi muito rico, muito interessante, uma participação muito grande, teve um impacto muito grande, mas no final gerou um problema dentro do governo. E a gente ia ter um fechamento muito participativo, etc, etc. Foi na época da mudança do governo do Aécio para Anastasia, e com isso brigas internas e o papel da universidade foi questionado. Demorou uns 3 meses para a coisa ser aprovada. No final foi aprovado, reconhecido e tal, etc. E a gente, então, começou a buscar outras formas de trabalho. Capacitação, buscando recursos federais, de PROES, quer dizer, fora do sistema. Mas 1 ano e meio depois, vieram pedir a gente para fazer o marco zoneamento. Né? E aí não tem jeito, né? Lógico, dá uma certa preguiça, mas temos que fazer, temos que encarar e tal. Aí fomos de novo, no mesmo processo. Aí já era uma coisa mais complicada, mas uma coisa interessante é que a agência tinha muito medo, porque quando você está no nível do plano diretor, tem um grau de abstração, né, muito grande.
Mas quando você vai fazer um macrozoneamento, você vai definir zonas de gestão compartilhada do Estado com o município, você começa a botar o dedão dentro do município e falar, olha, esse pedaço aqui você não manda sozinho mais não, tá certo? E nós é que vamos definir junto com você o que vai fazer e tal, etc. Então, existia um receio muito grande de que ali surgissem conflitos. Mas o que aconteceu, de uma certa maneira, foi o contrário. Com uma ou duas exceções, e que foram contornadas, a universidade tem uma legitimidade, né? E tem um papel de uma certa isenção, etc. Então, os municípios passaram a ver a equipe da universidade como um mediador ou interlocutor privilegiado para a sua interação com o Estado, né? E como o processo era muito participativo, né, e no macrozoneamento nós fizemos mais ainda, porque a gente fez discussões com a população em equipes menores, em grupos menores, né, e dividir em 5 grupos, pelo menos, as coisas, com um mapa imenso e canetinha e adesivos, etc., para eles interferirem no mapa e participar mesmo ali do processo, depois juntar aquele negócio todo e levar de volta. Então, na verdade, construiu um sentido de legitimidade muito grande, né? E formaram-se algumas organizações, uma frente pela cidadania metropolitana, uma frente de vereadores e tal, etc. Muito interessante, muito estimulante. E nós começamos a trabalhar em paralelo algumas coisas ligadas ao planejamento. Tem um programa particularmente que é meio a menina dos olhos, que eu tenho um carinho, a gente surgiu meio por acaso, mas vem se fortalecendo, que é o tal dos LUMES, né? Lugares de Urbanidade Metropolitana, que foi... eu fiquei na época, eu trabalho com os índios do norte de Minas já há bastante tempo, um grupo de índios de Acriabá. E um trabalho que é interessante porque começou pela economia, que era entender a economia e tal. Como eu trabalhei na fronteira, vieram me procurar. E que foi uma pesquisa para entender a economia deles. E aí surgiu a possibilidade de um grupo italiano, de Bolonha e Módena, tinha um recurso aí para fazer alguma coisa com eles. E aí nós fomos discutir com os índios e eles queriam então construir uma casa de cultura. Eles tinham 60 mil euros para fazer isso. E aí para mim foi ótimo, porque aí eu busquei arquitetura, né? Então a minha relativa esquizofrenia se resolveu ali, porque eu continuei trabalhando de um lado com a economia, mas de outro lado com os arquitetos, meus alunos de arquitetura, etc. Construímos uma casa de cultura e foi um processo muito interessante nesse sentido. Enfim, esse tipo de experiência, né, de participação junto, tal, etc., acaba se misturando, né? E eu fiquei muito impressionado na época com Ponto de Cultura, com o impacto de pontos de cultura, aquele programa do Gilberto Gil, né, de pontos de Doim que vão ativar o corpo social brasileiro. Eu falei, olha, é isso que a gente precisa no território metropolitano, criar um monte de pontos de ativação aí, etc. E aí criamos esse projeto dos LUMES, que está caminhando e agora de uma maneira muito interessante, porque nós vimos trabalhando nisso desde 2009 e a ideia é criar um internato metropolitano, né, onde a garotada e o pessoal de pós-graduação trabalham com isso. Criamos já uma disciplina permanente na arquitetura, agora esse semestre agora na economia também, onde o pessoal trabalha com... E aí você tem centros comunitários, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, grupos de hip-hop que tomaram um certo espaço, querem construir um negócio ali e tal. E agora uma vertente nova, porque nós estamos fazendo a revisão dos planos diretores de 11 municípios desses, onde a gente combinou com a agência que o município cria um espaço para o plano, equipado,
para funcionar virtualmente, e um grupo de acompanhamento por decreto e tal, etc. Paritário, de 12 a 16 pessoas, metade da administração e da Câmara, metade da sociedade civil, por decreto do prefeito, uma coisa institucionalizada e tal, etc. E eu estou botando a moçada da graduação para trabalhar com esses grupos de acompanhamento e para transformar esses espaços em lumes. Eu brinco que são os lumes chapa branca. Mas que alguns estão muito ativos, né? Até porque a sociedade civil mobilizada e tal, etc. Então tem aí uma expectativa também interessante, né? Do que isso vai dar. Não sei exatamente o que vai dar, né? Mas tem alguns que a gente não tem mais pernas para correr atrás, porque eles estão muito motivados, fazem reuniões semanais, os meninos vão lá uma vez por semana, mas não dão conta Porque aí tem essa história também, né? A gente faz coisa demais na universidade, você vai estendendo essas atividades de extensão e tal, etc. E de repente você não consegue, né? Porque o garoto da graduação, coitado, um jovem arquiteto ou um jovem projeto de arquiteto ou projeto de economista que você solta ele num grupo de acompanhamento num município lá não sei aonde, cheio de conflito político, cheio de coisa, tem que ter um acompanhamento muito forte, né? E aí você não consegue meter isso no meio, além dessa coisa, fulano está acabando a tese, então não pode agora, tira ele dali, né? Que era uma peça fundamental aí nesse acompanhamento. Tem uma dinâmica aí interna que é uma dinâmica particular. Eu acho que falta a gente, e estamos agora numa situação pior, né? Um sistema de apoio, entendeu? Quer dizer, essa relação academia, instituições de planejamento, etc., que seria extremamente profícua, eu vejo todas as possibilidades nisso, precisava de um sistema de apoio, porque você tem o pessoal que fica no limbo, né? Ela termina a graduação, não entrou no mestrado, tem 8 meses aí. Como é que você paga uma pessoa dessa? Como é que você mantém ela na equipe? Ou terminou o mestrado, vai entrar no doutorado. Ou então, né, não quer entrar agora, tem toda uma... Esse grupo é um grupo instável, né? Não pode ser tão instável, tem que ter um mínimo de estabilidade, né? A gente tinha que ter alguns mecanismos que garantissem essa participação. Então, é uma experiência muito rica, mas também, muitas vezes, angustiante, né? Porque você trabalha com limites de orçamento mínimos, né? As pessoas vivem, esses meus estagiários, eu pago mais do que seria o estágio oficial, R$ 600 por mês, quer dizer, o cara se deslocar 60, 70 quilômetros uma vez por semana, fazer um acompanhamento, fazer relatório, não sei mais o que e tal, etc. É muito precário, né? A gente trabalha em condições muito precárias. Tem até graça que um amigo meu indiano, de Ahmedabad, eles estavam fazendo na época o plano de Hyderabad, entendeu? Quando ele descobriu que a gente fazia o plano metropolitano sem licença, sem nada, estava por conta, a vida correndo normalmente, orientando, dando aula, blá, 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 ele ficou abismado, né? Quer dizer, na Índia, você vê só, né? A gente vê a Índia como sendo uma coisa muito mais precária e tal, etc. Diz, não, a minha equipe está toda liberada para poder fazer o plano, né? E a gente não, a gente faz esse troço no meio da confusão, né? É muito difícil, né? Mas, por outro lado, é muito estimulante, né? Então, se você conversar com o pessoal, tem um monte aqui, né, que trabalhou nesse processo, todo mundo adorou, entendeu? E a gente fazia reuniões no auditório, né? Porque 180 pessoas, né? Lógico que não eram todas de 180 pessoas, mas você tinha reuniões de 40, 50 pessoas, né, por grupos e tal, etc., com uma dinâmica muito estimulante, né? E as pessoas ganham para trabalhar isso e trabalham isso, né? Sem dúvida nenhuma, eu sei disso, mas o que eu posso fazer? Não tenho como controlar isso, né? Eu acho que a gente tem discutido isso ontem numa mesa, anteontem, essa coisa foi discutida de novo, a Ana Fani bateu um pouco na coisa do planejamento, eu me coloquei contra e depois ela reciclou, até brinquei. No final a gente concorda, né? Porque crítica do planejamento nós todos fazemos. Agora, julgar no lixo,
como tal, né, então você tem que lembrar, às vezes, como eu tive que fazer isso, quer dizer que o planejamento, enquanto prática do Estado, etc., foi importado dos socialistas pelo capitalismo. Né? Então, quer dizer, você tem todo um sentido aí da própria lógica do Estado e da própria organização política. Né? Então, eu me pauto um pouco por essa ideia de que é meio John Friedman e outros também, né? Quer dizer, conhecimento para ação. Né? Inclusive, quando nós montamos o plano metropolitano, por causa dessa dificuldade de fazer o governo entender que a gente não queria fazer um plano, e que era um processo para o planejamento, eu dei o nome do primeiro produto de estudos, produção do conhecimento para ações de planejamento, não sei o quê, que na época da crise lá com o governo do Estado, que ele falou que a universidade estava se metendo demais, não sei o quê, eu falei, não, olha só, o que nós propusemos foi isso aqui. Nós não propusemos fazer plano nem nada, propusemos fazer estudos para o planejamento, tal, etc. Me salvou de uma certa maneira, mas na verdade é isso, né? Quer dizer, a universidade interessa nesse sentido. Agora, lógico que esse processo de politização e de construção, né, de um grupo ativo, desalienado, consciente do seu espaço, agente, né, do seu próprio processo de decisão, sujeito do seu planejamento, é uma questão política intrínseca. Quer dizer, a meu ver, só dá para pensar o planejamento hoje nessa perspectiva. Agora, evidentemente, agora, por exemplo, nós chegamos na escala do município, é muito mais fácil. Na escala metropolitana é um negócio mais complicado. Quando você vai para a escala regional é mais complicado ainda. Quando você vai para a escala nacional também. Então, são níveis diferentes de ação. Eu fico satisfeito de ver, por exemplo, um ex-aluno meu, que agora é meu aluno de novo, que voltou para o doutorado, que eu encaminhei para o Estado, e ele, como estagiário, ele galgou rapidamente, montou um sistema de planejamento em Minas, que não está funcionando muito bem por causa da crise toda e tal, etc. Na Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbana, que mudou de nome aí, agora é cidades, não sei o quê, centrado no território, entendeu? No nível regional. Então, isso era uma discussão antiga. Esse rapaz fez uma monografia de graduação comigo sobre a questão do territorialismo, Marcuse, regionalismo, territorialismo, etc. Depois fez uma tese de mestrado na geografia, também dando continuidade a isso, levou isso para o governo, entendeu? E agora voltou para fazer doutorado em economia dentro dessa mesma... Então, quando você começa a pensar a região como território, você tem um avanço significativo aí de planejamento. Né? Não é pura e simplesmente uma delimitação geográfica, funcional, econômica. Não, é um território cheio de vida, cheio de complexidades, etc. Então, eu acho que existe uma tendência, né? Quer dizer, nós estamos falando de cidade-região, estamos falando... Então, existe uma tendência para você articular essa escala local com essa escala regional, seja no nível metropolitano, seja no nível das regiões estaduais, etc. Né? Nós temos feito, historicamente, né, o CEDEPLAR faz muitas pesquisas, é conhecido em parte até por isso, dessas pesquisas de ciência regional, eu diria. Né? Tânia Bacelar, inclusive, trabalhou com a gente, e um trabalho grande que a Campolina coordenou, e aí a gente começou a trazer coisas desse tipo, né? Quer dizer, meter a questão ambiental no meio disso, para fazer uma análise da formação e da regionalização do Brasil, que foi um trabalho que a gente fez. Pegar a questão cultural e trazer para dentro disso, entendeu? Pegar especialistas como Tânia e outros pelo país afora para balizar qualitativamente essas metodologiazinhas precárias que a gente usa da ciência regional, de polarização gravitacional, etc, etc. Então, eu vejo com bons olhos e com certo otimismo, né? Porque eu acho que nós estamos avançando, nós estamos saindo desse terreno do economicismo, do tecnocratismo, etc., e tentando trazer essa dimensão. No nível nacional, eu critico isso muito por aí às vezes, acho que a gente também avançou com o Ministério das Cidades, mas
tem vícios de origem muito ruins, né? Quer dizer, o Ministério primeiro, o Ministério da Cidade, não estamos falando de cidade, estamos falando de território, de espaço, de urbano e tal, etc. Então já tem um viés meio errado. Segundo, que é muito a imagem de São Paulo, né? Então, quer dizer, o país é muito maior, muito mais complexo, muito mais, né? Ontem deu uma discussão grande em cima disso. A pessoa tem que sair, entender o que está acontecendo na periferia, né? O que está acontecendo nas várias dimensões, né, do país. Então, para você chegar na escala nacional, né, você tem que ter uma construção de baixo para cima. E não uma coisa... Eu até já discuti isso lá atrás, porque o que era o Serfal? O Serfal era uma tentativa de você construir de baixo para cima, tá certo? Eu vou ver os problemas dos municípios, vou chegando isso nas regiões, nos estados, nas regiões, e construo uma política nacional. Quando o tecnocratismo entrou pesado, né, e eu vivi isso no caso de Rondônia, em Minas Gerais, né, quer dizer, é o contrário, né? Quer dizer, qual é o interesse nacional? Então vamos adequar o território ao interesse nacional e vem de cima para baixo no sentido tecnocrático. Então tem essa questão não está resolvida, né? Acho que a gente avançou. Hoje você tem uma descentralização e um empoderamento relativo dos municípios, das comunidades, né? De grupos marginais, de grupos que eram invisíveis, que não tinham voz, etc., mas ainda não estão empoderados suficientemente de forma alguma. E, evidentemente, não é fácil. Não é fácil não é só porque a direita, porque, entendeu, o capital, as grandes discussões, não. Não é fácil porque a estrutura prejudica, dificulta, é difícil você construir esses processos. Então, nessa experiência dos lumes, a gente tem visto umas coisas muito interessantes, porque a ideia é um pouco fortalecer essas coisas também, né? Então, experiências assim de um vereador, que é um cara que tem entusiasmo, quer construir um centro cultural, e aí encontra nesse negócio dos lumes um caminho, e como a ideia dos lumes é que você vai gerar um sistema de informações, de planejamento e, ao mesmo tempo, de ação ligada à economia popular, ligada à agricultura urbana, ligada à questão ambiental, uma série de coisas, mas produzindo e utilizando o sistema de informações que nós já temos construído. Então, tem um embrião aí muito interessante, né, que vai fortalecendo esses processos locais. Então, se eu falasse aqui, descrever um pouquinho, você tem esse vereador, tem uma outra vereadora que criou uma biblioteca com os lumes, deu uma dimensão imensa, tem uma molecada que se apropriou de uma caixa d'água abandonada, o secretário de Cultura comprou a ideia. Aí são esses processos, cada caso é um caso, né? Mas construir... A imagem que eu uso muitas vezes é o seguinte: o Brasil é um negócio cinza, cheio de pontinho luminoso, né? Você não consegue ligar esses pontinhos luminosos. Então, eu acho que aí tem um trabalho para o planejamento e imenso, né? Dessa coisa do território. Quer dizer, ligar esses pontinhos luminosos, botar sentido nisso, articular esses pontos luminosos para ver se você consegue iluminar o território inteiro, né? Então, E aí o que acontece... nesse processo de formação. Lógico que essa experiência que a gente tem em Minas e que há em outros lugares, geografia, economia e arquitetura, é muito interessante. A economia está se modificando. Eu fico brincando com os economistas que eles têm que se cuidar que o mundo vem na minha direção, né? E que a economia vai acabar virando economia, né? Deixar de ser estudo dos processos capitalistas e formação dos preços no mercado, que o Aristóteles chamava de crematística, para ser o nomos do oikos, né? A gestão do espaço de vida. Então, esse processo é interessante, mas ele é insuficiente. Eu tenho, ultimamente, por causa desse contato com os índios, etc., trazido uma outra dimensão que eu acho que cada vez mais fundamental para a formação desse pessoal que trabalha nessa área, né? Preocupado com o território, com o espaço, com coisa, que é a antropologia. Quer dizer, a antropologia hoje eu acho que tem muito que dizer, entendeu? Quer dizer, não dá para você, por sorte, eu acabei me envolvendo um pouco com a antropologia, desse estudo com os índios, e aí andei dando uns cursos junto com uma amiga antropóloga, e a garotada que fez o curso
Desde assim, fez de graduação, foi fazer mestrado em antropologia. Economista, foi fazer mestrado em antropologia por causa desse tipo de coisa. Ou um rapaz está aqui até economista, que fez mestrado em geografia e doutorado em geografia, mas passou pela antropologia e trabalhou um monte de coisa. Enfim, né, tem toda uma dimensão. E a outra coisa que eu acho fundamental e que nenhuma das duas é fácil, porque os antropólogos são muito metidos, né? Tem uns professores, inclusive, que falam, não sei o que esse pessoal vem fazer aqui, que não é da antropologia, não sei o quê, né? E diz assim, ninguém pode fazer etnografia. A gente faz uns debates grandes, até que eu já programei com a Cibele Rizek de tentar fazer de uma maneira mais sistematizada, porque tem um pessoal que diz, não, todo mundo tem que fazer esse processo etnográfico, etc. E tem uns antropólogos que dizem, você não está qualificado, você não é antropólogo, você não pode fazer etnografia. Então tem... E o outro lado é a filosofia, né? Porque esse pensamento que é necessariamente totalizante para você trabalhar com o território, a filosofia te dá um instrumental imenso. Mas a filosofia tradicional, ela faz exegese de filósofo, né? Faz filosofia, na verdade, faz exegese de filósofo. Então, você encontra algumas figuras dentro da filosofia. Na arquitetura, por exemplo, tem muita gente que faz mestrado, doutorado em filosofia, né? Alguns fazem exegese de filósofo. Alguns conseguem um orientador ou um contexto onde consegue pensar a partir de 2, 3 filósofos, né? Eu participei da banca de uma professora, que está aí, Rita Veloso, que ela trabalha com Lefebvre, com Benjamin e com Bourdieu. Quer dizer, junta, né, um sociólogo com um semifilósofo e o outro. Isso não é qualquer pessoa dentro da filosofia que aceita. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso, pelo menos buscar coisas tipo antropologia filosófica, entendeu? Um pouco de teoria do conhecimento. Nós precisamos de para não ficar um generalista mal formado e tentando pensar a totalidade. Nós precisamos de uma solidez maior. Então, a economia continua sendo fundamental, a meu ver, tem que passar por aí necessariamente. Essa conversa do Harvey, né, de que você precisaria da imaginação sociológica da consciência espacial, né, como uma articulação fundamental, quer dizer, eu, por exemplo, arquiteto, urbanista, por mais que eu tenha caminhado por essa linha da economia, a minha leitura é dominantemente de consciência espacial, né? Eu fui treinado para ler o espaço, né? Para ver as formas espaciais e tentar entender os processos sociais que estão embutidos nela. Os economistas, sociólogos, têm uma dificuldade imensa, né? Quer dizer, para trazer os processos sociais para o nível do território, do espaço. Então, essa articulação é uma articulação fundamental, mas ela precisa de uma base do conhecimento, tanto epistemológica, né, da filosofia, quanto uma coisa ontológica mesmo, que eu acho que a antropologia traz, que é uma outra visão de mundo, uma outra possibilidade de entender né, as múltiplas visões que estão ali no território e que estão formando o território, né? Então, eu sou otimista, né? Então fico achando que a gente está caminhando nessa direção necessariamente, entendeu? E vejo mesmo isso acontecendo, né? Por essa trajetória e tal, etc.